Boa noite, meus caríssimos visualizers. Cá estou mais uma vez para continuarmos a estudar a poesia alemã europeia. Portanto, como tínhamos falado no último live, e iríamos continuar a desenvolver as ideias sobre o expressionismo e o seu compromisso sociopolítico. E então, extraído do texto que eu escrevi para o livro A Grande Guerra dos Movimentos Literários e Artísticos na Europa, vou continuar a leitura sobre este mesmo tema. Então, vou começar. A agitação e a rebeldia sociopolítica, características do expressionismo germânico, foram acolhidas pelo romance e pelo teatro. Os romancistas tentaram transpor a ética e a estética realistas, enquanto os dramaturgos, herdeiros de um teatro naturalista, exprimiram a sua denúncia, resultante dos seus parâmetros libertários ou socialistas de cariz utópico. Na prosa, na linha satírica e sociopolítica combativa de outros expressionistas alemães, encontra-se a produção de Heinrich Mann, cuja obra se afirmou de compromisso integral com o homem. Este Heinrich Mann nasceu em finais do século XIX, em 1871, e veio a falecer em 1950. A sua produção narrativa iniciou-se utilizando a arma da mordacidade. Ao longo de toda a sua carreira literária, tornou-se conhecido como Der Untertan, o súbdito, publicado e concluído em 1914, antes do início da Primeira Guerra Mundial, que foi censurado e somente publicado em 1919. Portanto, esta obra Der Untertan tornou-o conhecido, a tradução em português é o súbdito, e, portanto, a censura só permitiu que fosse depois publicado no final da guerra, não é? Quer dizer, em 1919, visto que a guerra acaba em 1918 e um ano depois, entre guerras, é que foi publicado o romance. Sob o véu de um aparente decadentismo tardio, satirizou, de forma inteligente e impiedosa, a decadência da cidade de Berlim. Alguns dos seus romances mais conhecidos foram Flautas e Punhais, datado de 1905, e O Regresso do Hades, de 1911. Na trilogia formada pelos romances O Súbdito, publicado em 1916, aliás, escrito em 1916, Os Pobres, de 1917, e A Cabeça, que está datada de 1925, muito posterior ao final da Grande Guerra, estão expressas as suas aspirações literárias e os seus interesses políticos. Esforçou-se por fazer um balanço da burguesia guilhermiana. Portanto, este é um expressionista na verdadeira acessão da palavra. E estas obras têm as suas ideias bem expressas e, portanto, quem quiser adquiri-las ou conseguir ler em bibliotecas ou adquiri-las em antiquários, poderá ler o que este Heinrich Mann tinha para dizer à época. Agora, os fundadores da narrativa alemã contemporânea, no princípio do século XX, o romance de formação, portanto, o Bildungsroman, Bildungs é construir, portanto, construção de romance, é o romance de formação. Proposto pelos clássicos, nomeadamente Goethe, funcionava como ponto de referência do género na Alemanha. Portanto, este Bildungsroman era o ponto de referência deste género na Alemanha no princípio do século XX. Dos realistas tinha apenas herdado alguns rudimentos técnicos úteis para o domínio de um género ao serviço da exaltação e da propagação
dos valores burgueses, ao contrário dos melhores narradores realistas europeus que lhe concediam uma dimensão crítica. E, portanto, ao falar de Thomas Mann, diremos que foi, digamos que nasceu em Lübeck e começou por ser escritor e conhecido em Munique entre 1894 e 1933, porque foi lá que ele viveu, nesta cidade, portanto em Munique é que ele começou a ser conhecido. E então, o Thomas Mann publicou ensaios e romances. E o seu primeiro romance foram os Buddenbrooks, que é muito conhecido e, portanto, muitos de vós já leram, possivelmente. Este romance foi publicado em 1901. A superação da situação em que se encontrava o romance alemão deveu-se a Thomas Mann, em cuja obra se pode situar o ponto de partida da atual narrativa alemã. Portanto, digamos que ele foi o homem que deu origem à narrativa alemã e, portanto, muito do que se escreve hoje se deve a ele, por sua influência. Publicou ensaios favoráveis à ação da guerra, como Gedanken im Krieg, Reflexão durante a Guerra, Friedrich und die große Koalition, Frederico e a Grande Coligação, e ainda em 1918 Betrachtungen eines Unpolitischen, Considerações de um não político, em que revelava a oposição entre a cultura alemã e as influências da cultura ocidental. Portanto, ele explicava aqui, nestas obras, e especialmente neste Betrachtung eines Unpolitischen, Considerações de um não político, a oposição entre a cultura alemã e as influências da cultura ocidental. Depois de estabelecida a democracia na Alemanha, devido aos ataques dos conservadores à República de Weimar, defendeu os ideais democráticos ao escrever Von Deutscher Republik, sobre a República Alemã, em 1922. Lembre-se que a República de Weimar durou pouco tempo, foi criada logo no pós-guerra e durou muito pouco tempo. Portanto, este herdeiro do expressionismo, Thomas Mann, sem romper com o sistema burguês, que era o setor dominante da intelectualidade alemã até então, pretendia uma renovação ilustrada, uma espécie de comunismo humano. Foi um obcecado pela objetividade e pela fidelidade histórica. Também enverdou pelo romance levemente irónico e refinado, formalmente respeitador da tradição, da qual discordava. No romance Os Buddenbrook, de 1901, está patente o realismo germânico, onde retratou a alta burguesia num tom conciliador. É uma história geracional mais do que individual, reveladora do decadentismo herdado do final do século XIX. Inaugurou um uso de linguagem rigoroso, analítico, quase frio, pelo qual o género romanesco iria enverdar na Alemanha. Poderá considerar-se Os Buddenbrook como um romance social que reflete a decomposição de uma época. Foi, por assim dizer, o resultado do confronto do autor com o tema da decadência burguesa a partir de uma perspectiva histórica séria e objetiva, ou melhor ainda, o fruto da sua sensibilidade fundamentada no pensamento político-cultural da época, a que se somava uma atitude de reflexão coerente que faltou aos realistas. Como narrador, preocupou-se com o desenvolvimento das personagens, como a de Tonio Kröger, que integra o romance Tod in Venedig,
de 1913, é Morte em Veneza, não é? Onde é debatido o tema da homossexualidade. O escritor retratou uma Veneza melancólica e decadente, contando a história do velho artista apaixonado pelo jovem autor. Trata-se da representação de uma sociedade convencional e preconceituosa. A seguir a Thomas Mann, iremos falar de outros autores, como Alfred Döblin, que nasceu em 1878 e faleceu em 1957. Este autor estudou Medicina e Filosofia em Berlim e em Freiburgo, tendo produzido simultaneamente obras literárias. Concluiu o seu doutoramento em Psiquiatria em 1905. Juntou-se ao movimento expressionista, tendo sido, em 1910, cofundador da revista Der Sturm. Der Sturm und Drang era um movimento de que já falámos anteriormente. E esta revista é Der Sturm. Em 1913, publicou Die Ermordung einer Butterblume, o assassínio de uma Calidónia. Isto é um título particularmente original, onde aplicou a técnica do alargamento do inconsciente. Portanto, ele, como psiquiatra, estes temas do consciente, do inconsciente, do subconsciente, seriam temas que muito lhe diziam e que ele queria, portanto, versar. Durante a guerra, foi médico militar na Alsácia. Tornou-se célebre em 1913 com o romance chinês Die Drei Sprünge des Van Loon, Os Três Saltos de Van Loon. Foi cognomizado como o Joyce alemão, depois de publicar em 1929 Berlin Alexanderplatz. Um dos romances mais significativos que já foi escrito no período entre guerras, exatamente, em que ainda graçava o expressionismo na Alemanha, iniciado antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, este romance foi escrito no período entre guerras e portanto, ainda havia o expressionismo que durou muito tempo na Alemanha e que se tinha iniciado antes da Primeira Guerra Mundial. Conflito que tinha terminado, portanto, anos antes. É uma das obras mais significativas da República de Weimar, numa época em que já surgia na Europa, na literatura e no cinema, o movimento cultural do modernismo e, na Alemanha, o movimento da nova objetividade, que se poderá considerar um novo realismo. Portanto, era mais uma vanguarda que se portanto, gerou na Alemanha. Agora podemos falar também de um outro autor, que é Robert Musil, que nasceu em 1880 e faleceu em 1942. Este era um escritor austríaco que estudou na Academia Militar Técnica de Viena, trocou a academia pelo curso de Engenharia de Máquinas, tendo sido assistente na Escola Superior Técnica de Stuttgart. Entre 1903 e 1908, estudou Filosofia, Psicologia, Matemática e Física em Berlim. Em 1906, foi publicada a sua primeira obra, Die Verwirrungen des Zöglings Tyrles, As Atribulações do Pupilo Tyrles, onde fez um relato criticando a educação tradicional que criava complexo aos jovens estudantes. Faz ainda uma indagação sobre o papel do ensino para a seleção e preparação das elites. Esse trabalho obteve grande aceitação junto do público, tendo o autor renunciado à carreira universitária em prol da escrita, de tal maneira teve sucesso com esta obra. Um dos mais importantes escritores do período da Primeira Guerra Mundial foi, inegavelmente, Hermann Hesse.
que nasceu em 1877 e faleceu em 1962, que era um autor de origem suíça. Esse autor de expressão alemã demonstrou tendência para o intelectualismo e para a reflexão, característica do romance germânico contemporâneo à época. Escrevia de forma acessível ao público em geral e tratava as suas temáticas de forma humanística. A sua produção narrativa caracteriza-se por conter vestígios neorromânticos. Em 1919 publicou Demian e em 1922 Siddhartha, obra de características verdadeiramente líricas, em que pretendeu recriar o mundo religioso budista. Quanto a Hermann Broch, que é um outro autor que nasceu em 1886 e faleceu em 1951, escreveu 3 obras sobre a decadência da burguesia guilhermiana. Die Schlafwandler, Os Sonâmbulos, trilogia composta por Pasenov oder die Romantik, que data de 1888. Portanto, a tradução é Pasenov ou o Romantismo. Esch oder die Anarchie, portanto, Esch ou a Anarquia. Jugenau oder die Schlachtigkeit, de 1918, que se traduz por Hugenau ou a objetividade. Outro escritor cuja obra teve maior significado foi Walter Benjamin, que nasceu em 1892, faleceu em 1940 e que depois de uma ligação ao movimento de juventude antiburguês, estudou filosofia em Freiburg e Berlim e mais tarde em Berna, onde conheceu Ernst Bloch. Doutorou-se em 1919 com o trabalho Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, o conceito da crítica de arte no romantismo. Dedicou-se mais tarde, claro que era no romantismo alemão, não é? O conceito da crítica de arte no romantismo alemão. Dedicou-se mais tarde ao ensaio e à tradução, colaborando ainda como crítico nos jornais Frankfurter Zeitung e Literarische Welt. Portanto, ele foi colaborador destes 2 jornais, Frankfurter Zeitung e Literarische Welt. Em 1915, conheceu personalidades que marcaram o seu pensamento, como Thomas Adorno, que é um filósofo representante da Escola de Frankfurt. Contactou ainda Gershom Scholem, historiador, teólogo e filólogo judeu-alemão, investigador da mística judaica, e em 1924, em Capri, a comunista letã Aja Lassis, encenadora do Teatro de Moscovo. Deste último encontro, de que resultou um envolvimento sentimental, derivou a sua iniciação no marxismo. No final dos anos 20, para além de ter publicado as suas traduções de Proust, Baudelaire e Balzac, conheceu Bertolt Brecht, que muito o influenciou no aspecto do experimentalismo. Portanto, este autor é o Thomas Adorno, que é um autor alemão muito conhecido. Muita gente não o conhece, mas é realmente um autor muito profundo nas suas atitudes e nos seus envolvimentos intelectuais, não é só sentimentais, mas em toda a obra ele tem várias influências e, portanto, é uma obra rica deste Thomas Adorno que quem quiser ou tiver interesse em estudá-la, ele tem realmente uma obra publicada com muito, muito interesse. Outra figura incontornável das letras alemãs foi o escritor Erich von Kahler. Literato, ensaísta, professor, estudou filosofia, literatura, história da arte, sociologia e psicologia nas universidades de Munique, Berlim e Heidelberg, onde conheceu Max Weber.
e se enquadrou no círculo de Stefan George. A sua aprendizagem seria ainda marcada pela amizade com Friedrich Gundolf. Estudou ainda nas universidades de Friburgo e Viena, tendo-se doutorado nesta última. Em 1920, publicou Der Beruf der Wissenschaft, a vocação da ciência. Foi sempre um pensador político e continuaria nas décadas seguintes a publicar diversos trabalhos nesse e outros âmbitos, como a psicologia, a literatura e a arte. Importante será ainda mencionar a vida e a produção de Franz Kafka. Não poderíamos deixar de o fazer, não é? Que nasceu em 1883 e faleceu em 1940. As suas primeiras obras foram O Fogueiro, primeiro capítulo de América, O Julgamento, de 1914, e A Metamorfose, de 1915. Os seus trabalhos inacabados como O Processo, O Castelo e O Desaparecido foram publicados póstumamente pelo seu amigo Max Brod. Em Cartas ao Pai, fez uma confissão sobre a sua infância e sobre a sua dependência do progenitor. Essa leitura poderá considerar-se psicanalítica. O romance O Processo foi publicado em 1925, um ano depois da sua morte. O Castelo seria publicado em 1926. América é um romance que reflete as convenções do género germânico romance de formação. Kafka rompeu com a tradição realista do romance como reprodução de uma vida e como tentativa de interpretação e explicação do mundo. A sua obra de caráter expressionista excede amplamente esta designação. O escritor preocupou-se com uma revolução integral do homem. Às suas ideias marxistas e freudianas, acrescentou ingredientes psicológicos e filosóficos de teor existencialista, os quais acrescentou um clima de mistério e de irrealidade onírica. Finalmente, refira-se Bertolt Brecht, cuja obra contribuiu de forma inquestionável para o desenvolvimento do teatro do século XX. Este dramaturgo produziu peças em que adotou uma nova forma de conceber teatro, conhecida como teatro épico. Grandes dramas dos anos 30 e 40, representativos desse teatro, como Mãe Coragem e seus Filhos, A Boa Alma de Szechuan, A Vida de Galileu e O Círculo de Giz Caucasiano, são das suas obras mais conhecidas. Contextos, portanto, expressionistas, a que ele deu um conteúdo muito pessoal. Expressionista por herança, o seu teatro baseava-se em ideias e formas revolucionárias. Teatro antiburguês, humanista e intelectual, era acima de tudo didático e, contrariamente ao teatro convencional, conduzia ao entretenimento e o seu método pretendia conduzir o espectador à ação e, se possível, à transformação da realidade. Os seus primeiros trabalhos do início da década de 20 foram Trommeln in der Nacht, Tambores na Noite, e Im Dickicht der Städte, Na Selva das Cidades. Portanto, no teatro depois desenvolveremos mais Bertolt Brecht, mas por aqui ficamos com, digamos que muito sinteticamente, com a literatura alemã revista e, portanto, terminamos aqui por hoje, depois de falarmos do Thomas Mann e dos mais conhecidos, do Alfred Döblin e, portanto, do Robert Musil e portanto, do Hermann Broch, que vos falei, que era também muito importante, do Hermann Hesse, do Adorno e, portanto, agora no final, depois de Kafka, não poderia deixar de citar, como escritor, apesar que também é dramaturgo, o Bertolt Brecht. Portanto, por hoje terminamos a poesia alemã e para a semana possivelmente entraremos na poesia francesa. Uma boa noite para todos, bom trabalho para amanhã e uma noite descansada.